Cuidado, lobisomens por todos os lados. Enfim, hoje eu terei o meu lugar de fala. Depois de tantos episódios falando sobre coisas que eu não deveria falar, que eu não conheço, hoje eu vou falar sobre lobisomens. Eu preciso confessar, eu sou um lobisomem. Desde os 14 anos que eu já tenho essa barba aqui, pelo no peito, já entrava nas boates sem precisar apresentar minha identidade, jogava no time dos mais velhos, tosava os pelos e tomava um banho no pet shop. Tem até uma música aí do Renato Russo que fez pra mim. E ontem faltou água, ontem faltou luz, teve torcida gritando. Quando a luz voltou, não falo como você fala, mas vejo bem o que você me diz. Mas eu sou do tempo onde o lobisomem era um cara feio, peludo, mal engendrado, mal asseado. O lobisomem de hoje tem barriga de tanquinho, rasgado, sem nenhum pelo. Quando se transforma, não vira mais aquela besta fera terrível. Ele se transforma num husky siberiano de olhos verdes. E aí, em vez de você ficar com medo, você se apaixona. Ele vem te atacar, vem te morder. E você só quer entregar o seu coração para aquele lobo lindo. Mas veja bem, eu não sou um lobisomem conservador, purista, não. Eu sou um lobisomem progressista. Eu não tenho nada a ver com o que o lobisomem faz da vida dele. Se ele quiser usar um coque de samurai, usar uma camisa daquela listrada de lenhador, depilar, né? Depilar o peito, o abdômen, as costas, o braço, fica por conta dele. Virar um CEO de algum livro hot, com aquele, vocês entenderam, com aquele dorso dele avantajado, bonito na capa, é um direito dele, entendeu? Todo lobisomem tem que ser feliz. O Valerio Evangelisti, por exemplo, aquele autor italiano magnífico que escreve uns steampunks, cyberpunks, ele criou uns lobisomens no Velho Oeste que deram origem a todo um universo distópico, híbrido. E você tem, por exemplo, o José Cândido de Carvalho que criou o Coronel e o Lobisomem. Porra, que é um negócio absolutamente fantástico. Pra mim é o melhor lobisomem que já existiu, com humor, suspense. Aliás, tem um conto do Anderson Prado chamado O Coronel, que este sim matou o lobisomem, que foi do desafio Fanfic. E ele fez, eu vou deixar o link aqui nas descrições. E ele, inclusive, com esse conto, ele tirou o meu primeiro lugar. É, o meu primeiro lugar. Calma, calma. Não fica nervoso, não se transforme. Não se transforme. Respirei fundo, voltei, não precisei me transformar. Hoje eu vim falar do As Filhas de Selene, da autora Danielle Sampo, ou São Paulo, eu não sei bem ao certo, que é um thriller de terror que resgata um pouco o lado mais brutal dessas criaturas, né? Tem essa capa aqui muito bonita em tons vermelhos com branco, que sempre combina. Ele é dividido em capítulos curtos, que eu acho que também combinam com esse tipo de narrativa, porque ela vai deixando cliffhangers nos finais dos capítulos e ao mesmo tempo você consegue ver o mesmo episódio sobre vários focos, né? De vários personagens diferentes. Agora, eu não vejo como uma ficção brasileira. É, na verdade, uma atmosfera toda estadunidense transportada para uma cidade fictícia aqui do Brasil chamada Vila Santana. E Vila Santana, na verdade, nada mais é do que uma Dawson's Creek, uma Springfield, uma Smallville, sabe? Não tem cara de interior do Rio de Janeiro. Talvez Governador Valadares. Os personagens se encontram na lanchonete para tomar milkshake, aí de noite eles vão para um grill jogar sinuca e o policial da cidade pega as crianças que estão na rua e bota no carro e leva até em casa, sabe? Aquela coisa clássica do terror americano, da maior cidade do mundo, o Maine lá do Stephen King, tem tudo lá. Vila Santana, por exemplo, aqui do livro, ela tem menos de 5 mil habitantes, ela tem uma faculdade, ela tem um departamento enorme de polícia com vários policiais. Mais de 2 já é enorme para uma cidade de 5 mil habitantes. E tipo, não tem um Banco do Brasil, não tem uma igreja, não tem uma agência dos Correios. Não é o interior do Brasil, né? Aliás, um grande abraço para Cocos. Eu nem penso que isso realmente seja um problema, eu não vi intenção da autora em querer dissimular, me parece mais até uma homenagem a essa atmosfera desses clássicos que nós somos frutos, né, do que a gente consome, das nossas referências. Você vê, por exemplo, os personagens principais são Max River, Fred Olsen, Lola, Patrícia, entendeu? Então, tipo, nem há uma intenção deliberada de enganar o leitor e falar, isso aqui é no Rio de Janeiro. Não, ela só fez uma escolha, enfim, não prejudica nem traz nada de novo pra história. Eu liberei o jovem da década de 80 que existe aqui dentro de mim e embarquei nessa jornada. E mesmo tendo todos os clichês do gênero,
que funcionam, por isso que são clichês, a autora conseguiu criar uma mitologia própria, muito original, assim, muito autoral mesmo, uma coisa que eu não tinha visto ainda em outros livros do gênero. Ela pega o mito da Selene, que na mitologia grega era uma espécie de personificação da lua, e aqui nós temos justamente as filhas dessa Selene, que são as selenitas, que são fruto de uma maldição e tem uma relação com os escravos, que são os lobisomens, que tem que marcá-las antes de uma certa idade. Achou confuso? Você vai ter que ler o livro, porque não tem como eu ficar explicando aqui num videozinho de 2 a 3 minutos. Uma mitologia assim que a autora construiu em 300 páginas, tão rica, e eu vou explicar aqui pra vocês assim, não tem como. Vocês vão ter que ler o livro. Informação. Selene é o nome da personagem de Kate Beckinsale em Anjos da Noite. Uma coisa que eu achei legal aqui, que eu acho que até a menina lá do Crepúsculo também já tinha feito, dá uma torcida nas coisas estabelecidas. Então aqui, a objetificação dos personagens são justamente os homens, né? Ela, não sei se é uma crítica, mas é quase como uma crítica que a gente aprendeu vendo nos filmes de terror, as mulheres correndo com aquele topzinho e de calcinha. E aqui, toda vez que ela vai fazer uma descrição, ela faz uma descrição muito mais do físico, assim, uma coisa mais apurada com relação aos homens. Então todos os homens têm meio que braços fortes, troncos largos, sabe? Coxas salientes. E é uma preocupação que ela não tem com as personagens femininas. E eu achei, pô, muito válido isso, porque as personagens femininas, elas são mais perspicazes, elas pesquisam, e os homens são mais brutos, violentos, querem resolver tudo na porrada. Uma coisa também que eu curti muito é que nesse livro ela conseguiu criar umas conversas telepáticas entre os lobos, né? E assim, serve como alívio cômico, né? Todo bom terror tem que ter um alívio cômico. E alguns personagens também quebraram o estereótipo. Por exemplo, você tem o policial chamado Antônio Malvadeza, que não é o Antônio Carlos Magalhães não, tá? Vocês podem estar achando que morreu. O Antônio Carlos Magalhães morreu. Toninho Malvadeza, né? E tudo indica que ele vai ser um puta de um escroto, né? Sei lá o quê. E na verdade ele não é. E aí você quebra um pouco daquele estereótipo que você tá acostumado, que você espera, né? Tem também o Jonas, que é uma espécie de irmão de criação da protagonista. E ele, no começo, ele se apresenta meio como um cara chato, mala, que você vai assim, porra, eu vou odiar esse nerd, sem graça, sei lá o quê. Na verdade, ele vai se tornando o personagem mais divertido, porque ele é sarcástico, ele tem uma piadinha pra tudo, ele tem um olhar diferente sobre tudo isso que tá acontecendo. Às vezes até um pouco inverossímil, porque ele vê piada em tudo, mas, cara, também serve de alívio cômico e quebra também o estereótipo do que você estava pensando que ia ser e não foi. Deu pra entender? E uma coisa que a autora também fez aqui, eu não sei se foi de caso pensado ou a gente tá tão acostumado a ver isso e que costuma fazer, e é uma das coisas mais importantes, que se você fizer um curso de roteiro, na primeira aula a professora vai explicar, olha, tem que ter conflito, os personagens têm que ter conflitos. Meu irmão, o que não falta é conflito. Todos os personagens têm uma linha de conflito com os outros. E é justamente isso que na dramaturgia faz a história avançar. Ou seja, aqui dava para facilmente pegar essa coisa toda aqui e transformar numa novela. O roteirista não precisa nem ter trabalho, porque tá tudo ali. A mãe que vai emancipar a filha, o pai adotivo que tem uma relação meio estranha com a filha adotiva, que é meio italiana, meio brasileira, o Fred Olsen lá, que é um desajustado meio rebelde, mas ele tem por que ser assim, o policial que se apaixona pela mãe de um garoto meio encrenquinha ali, e agora o lobisomem dentro de mim, o lobisomem cruel, essa besta fera que não tem amor ao próximo, que não está preocupado com os sentimentos alheios. Mentira, um pouquinho ele tá sempre. Nessa lua cheia, afinal eles se transformam através das fases da lua, né? Por isso que eles são os lunáticos. O esculacho. Novamente, eu deixo claro aqui que esses esculachos, sempre quando faço, são critérios subjetivos, é como eu enxergo a literatura, tá? Não tem nada de acadêmico nisso, não tem nada de especialista, apenas um leitor que tem suas preferências. A vida é assim, né? Nós temos preferências. Por que você gosta mais do de baunilha do que do de chocolate? Número 1. Eu acho que as elipses podiam ser melhor trabalhadas. As transições. Ao invés da autora colocar assim, enquanto isso, no quarto da Lola, que fica um negócio meio... Enquanto isso, na sala de justiça, poderia colocar assim, o quarto da Lola estava escuro. E já começa, todo mundo já sabe que está dentro do quarto da Lola. Você não precisa fazer essa transição, enquanto isso, no quarto da Lola. Sacou? Você acaba tirando a marcação do texto, que fica como se fosse um roteiro, né? Pô, em quarto da Lola, interno, dia. Isso acaba sendo roteiro audiovisual, e não é literatura, né? Não é romance. Não é. Bom, quem sou eu pra dizer que não é? É o que mas fica mais parecido com roteiro do que realmente com literatura, com linguagem literária, melhor dizendo. Outra coisa que eu acho muito importante também, e aqui vai pra todo mundo, né? Que tá mandando aqui no Manda Que Eu Resenha, a maioria, né? São os autores iniciantes. Eles precisam ter um pouco mais de segurança na
escrita e principalmente tem um pouco mais de segurança no leitor. Aqui, por exemplo, em algumas partes, o narrador ele abandona completamente a história para explicar uma coisa que não precisava. Tipo, tá rolando uma ação lá, uma briga, e de repente ele para e fala assim, e ele também era um lobisomem. Tipo, não dá. Esse é o caso clássico do show Don't Tell, que eu nem sou muito fã, mas, cara, nessa hora aí você não tem que contar ele era um lobisomem, esse era o assassino. Não, você tem que mostrar, porque ele mostra ele se transformando, mostra o lobisomem se transformando, mostra uma faca lá com o assassino, você não conta ele é o assassino. Eu acho que isso é uma coisa do autor iniciante, que ele ficou com medo, pô, será que o leitor pegou isso? Será que o leitor pegou aquilo? Cara, acredita no leitor mais. O leitor, e aqui eu me incluo também quando eu escrevo, de achar que tem que dar as coisas muito mastigadas pro leitor. E não, as coisas têm que vir um pouco mais subliminares, um pouco mais lacônicas. Porque se você começa a querer explicar muito, a sua história vai ter 3 páginas só, porque você vai só explicar as coisas e você vai virar um argumento. É o que eu penso. Você pode concordar ou você pode discordar, isso é um direito seu, mas saiba que quem tá falando com vocês é um lobisomem que às vezes pode ser muito cruel. Mas essas observações aí, elas não atrapalham a dinâmica da história, elas não atrapalham o contexto geral. É um livro que, no final das contas, é um entretenimento. A literatura pode ser entretenimento. Eu sempre digo, não existe certo e errado na literatura. Cada um espera alguma coisa. O cara que quer aprender, ele vai ler, de repente, um livro didático ou um livro mais, ele vai aprender, e ele tá esperando isso. O cara que vai ler o clássico, ele tá esperando uma coisa mais transcendental, de por que aquilo virou um clássico. A pessoa que lê algo mais experimental tá querendo se desafiar, né? Tá querendo abrir um pouco os horizontes, entender melhor. O cara que busca uma aventura, uma saga, ele quer entretenimento. E assim, tá todo mundo certo. Cada um espera o que quiser da sua própria experiência. Não existe, isso é literatura, isso é... Por isso que eu não gosto desse negócio de alta literatura, baixa literatura. O cara, por exemplo, que quer ler autoajuda, não, esse aí tá errado. Também não vamos ser também muito permissivos. O autoajuda tá completamente equivocado. Leiam As Filhas de Selene, da Danielle Sample. Ele pode ser comprado em várias plataformas. Agora quem tá falando é o lobisomem de novo. Inscrevam-se, porque o lobisomem é mau. O lobisomem não deixa você pensar se pode escrever ou se não pode escrever, não. Ele manda, tá? Inscrevam-se aqui ou vocês vão ter uma visita de um cara peludo, careca, mas peludo aí de noite na sua casa. E sigam os Esculachos Cacofônicos também. Um grande beijo e um